Eu sou a Nirley e hoje nós vamos falar a respeito do livro O Mundo Perdido do Dilúvio. Esse livro que foi lançado em 2018, então não faz tanto tempo assim, não é mesmo? É um livro bem atual que vai tratar sobre a geologia do dilúvio. O dilúvio realmente aconteceu? Foi um fato mundial? Foi um fato local? O autor vai trazer vários fatos para falar a respeito nesse momento histórico que nós temos na Bíblia. O livro vai ser dividido em 4 partes. Nós vamos ter aqui o método, que é a primeira parte que nós temos aqui. Nós vamos ter a contextualização do dilúvio, que também é a segunda parte que nós temos. Nós vamos ter o texto e nós vamos ter também o mundo. Então vai ser dividido entre essas 4 partes. Vai trazer aí para nós um pouco a respeito, né, de como foi o dilúvio, da geologia mesmo, de fatos que o autor vai tentar buscar, vai tentar pesquisar para trazer para todos nós. Primeira coisa importante de trazer a respeito desse livro é que o autor ele realmente acredita que o dilúvio aconteceu. O que acontece é que durante todo o livro, ao longo do que nós vamos lendo, nós percebemos que o autor acredita que sim, o dilúvio aconteceu, só que ele foi um dilúvio local e não global. E aí o que a gente tem que ter em mente a respeito dessa informação que o autor traz, né? Ele acredita que realmente o dilúvio aconteceu, mas que foi um acontecimento local. O que ele traz aqui para afirmar a respeito disso é que pensa bem, naquela época as pessoas não conheciam o mundo inteiro. Então, não tinha descoberto várias áreas do mundo. Então, o que elas conheciam? O que era mundo para essas pessoas? O mundo era aquilo que elas estavam vendo ali. Outra coisa que ele fala muito importante é que o fato de você ter aí um dilúvio local não isenta todo o ensinamento da palavra de Deus a respeito do dilúvio. Então, o que o autor bate na tecla é que provavelmente essas pessoas, o que elas conheciam de mundo era aquilo, e elas podem ter exagerado, o que era muito comum na literatura daquela época, o exagero, mas que isso não invalida a palavra de Deus, né? O fato das pessoas que estavam narrando ali os fatos não eram exagerados, eles tinham esse traço na literatura, na escrita, no contar histórias, mas que não significa que seja uma mentira. Outra coisa que o autor vai trazer para nós, que é muito interessante, é a respeito de que a Bíblia não foi escrita para nós. Ela foi escrita em um outro tempo. Ela serve para todos nós, mas pensa, é a mesma coisa de você escrever um livro hoje. Daqui 100 anos, você sabe como vai estar a população para escrever para essas pessoas? O que o autor traz é isso, que tinha a inspiração de Deus, é claro, e é por isso que a Bíblia serve para nós até hoje, mas que ela não foi escrita para nós. Não tinha como a pessoa que estava escrevendo naquele momento, a pessoa que estava escrevendo, não está falando de Deus, mas a pessoa que estava escrevendo naquele momento não tinha como prever como a humanidade está hoje. Então, os traços narrativos iam ser diferentes. O que a gente tem que fazer, segundo o autor, é usar todos os nossos conhecimentos, tudo que nós sabemos aí, para poder entender todo esse momento histórico. A questão do exagero que o autor vai trazer, que era muito comum naquela época, ele vai fazer um paralelo ao que nós usamos hoje. Por exemplo, você fala assim para as pessoas: eu estou morrendo de fome. Você não está morto literalmente, ou tipo, eu estou morto de fome, mais preciso, né? Você não está morto literalmente. Seriam esse tipo de exagero que era, né, utilizado na época, que você não tem que encarar, né? Hoje, quando você fala morto de fome, não é algo literal. Naquela época, nós tínhamos esses exageros também. Aí ele ainda acrescenta que a mensagem teológica de Deus não é invalidada por conta desses exageros. Que você tem a mensagem sendo passada ali e que o que é importante é essa mensagem por trás do dilúvio. E aí o que ele mostra aqui, né, dessa mensagem? Durante a Bíblia a gente vai ver muito isso. As pessoas se rebelando contra Deus, aí vem o julgamento, mas com esse julgamento Deus também mostra a salvação e temos a punição. E aí o que acontece em relação ao dilúvio? Deus vê a população que estava mal, né, aos olhos de Deus ali naquele momento, e ele fala: me arrependi da minha criação, então vou, né, trazer um dilúvio.
Mas aí, junto com esse, né, com esse julgamento, vem a salvação, que é o caso de Noé, que ele manda Noé construir a arca e levar, né, os casais de animais lá para dentro. Então nós temos a salvação ali precedida do julgamento e então, né, nós temos ali a punição que aconteceu realmente o dilúvio depois que Noé entrou na arca juntamente com os animais. Passado ali, né, alguns dias veio toda a chuva, veio o dilúvio. Então, o que o autor fala é a respeito dessa mensagem teológica ali por trás. Outra coisa que é muito importante que o autor traz aqui é que a Bíblia nunca se propôs a ser um livro científico. Isso não quer dizer que ela seja uma mentira, isso não quer dizer que ela seja invalidada. O que o autor está dizendo aqui é... uma outra coisa que a gente vai ver muito na Bíblia é que às vezes não tem uma certa cronologia muito precisa, do tipo sequencial, assim, às vezes volta, né? Algumas passagens voltam ali lá atrás. Então o autor fala, em nenhum momento a Bíblia se propôs a ser um meio científico, ele é um meio teológico para trazer a mensagem de Deus para todos nós, né? Então eu achei esse livro bem interessante, eu achei que abordou o assunto do dilúvio de uma forma bem séria, de uma forma bem serena, assim, bem tranquila, e abordou, né, vários questionamentos para a gente refletir a respeito. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.